Fundações para muros de arrimo. Atendendo alguns pedidos, eu vou gravar esse vídeo mostrando como projetar fundações, quais são os esforços que vão acontecer e como calcular tanto as propriedades geométricas dessas fundações, como também determinar as armaduras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar aqui embaixo o seu gostei e, claro, se inscrever no canal. Eu vou usar como exemplo esse muro que está aqui do lado, que é o muro que eu fiz lá para Lanira, aqui de Campinas. Vou fazer somente uma das fachadas do muro, ele tem 3,40 de altura. E vou utilizar aqui hoje o dimensionamento com sapatas. A gente vai ver desde o zero da concepção do muro de arrimo até o projeto da sapata. Num segundo vídeo eu vou mostrar como projetar muros em blocos. A gente pode ter um muro com sapatas, que é o caso de hoje. A gente pode ter um muro com blocos, duas estacas, esse aqui é ideal, conforme aí, lógico, o seu solo. E eu posso ter um muro que vai ter simplesmente estacas. Aqui tem alguns inconvenientes, alguns problemas. Dependendo da situação, você acaba tendo que dimensionar nessa situação aqui somente com estaca. Para calcular esse muro, eu vou usar duas planilhas distintas. Uma delas a gente vai calcular a alvenaria e a armação, e a outra a gente vai calcular as sapatas. Você também pode utilizar outros softwares ou outras planilhas. O passo a passo é o mesmo. Se você quiser adquirir essas planilhas, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição para você adquirir ambas. Então, sem mais delongas, primeira coisa que a gente precisa, lógico, calcular as alvenarias. A gente vai, assim como o dimensionamento de uma edificação, a gente começa de cima para baixo. A planilha que eu utilizo para o cálculo é essa daqui. Eu tenho aqui as características geométricas do muro, se eu vou ter enrijecedores ou não. Isso aqui serve para combater principalmente deformação que acontece no muro de arrimo. E aqui nos finalmente eu tenho qual a armadura que eu vou utilizar nesse muro. Eu não vou me estender muito no dimensionamento da alvenaria hoje, porque já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui no link também o link do vídeo para você ver como dimensionar o muro passo a passo. O importante para nós aqui hoje da planilha de alvenaria são esses caras aqui, que são os esforços que estão acontecendo no muro, e a gente vai lançar eles lá para calcular as sapatas. Primeiro, eu preciso entender uma outra coisa. Quando eu tenho um muro de arrimo com sapatas, eu estou nessa situação. Eu tenho três esforços principais. Eu tenho a carga do nosso muro, uma carga vertical. Eu tenho o empuxo, que está aqui atrás, né, no tardós, no solo, que vai atuar empurrando o nosso muro, ele que causa a deformação. E essa força horizontal, ela vai causar também um momento. Se eu fosse olhar o esquema estrutural, seria este daqui. Eu tenho a carga vertical, que é basicamente o peso da alvenaria. Quanto maior esse peso, ao contrário do que a gente imagina, melhor para o muro de arrimo de alvenaria. O momento gerado, e aqui a força horizontal. A única coisa que vai combater todo mundo aqui é a reação do solo, e quem combate o momento gerado sobre o nosso muro é o próprio peso da nossa sapata. Por isso tendem a sair sapatas maiores quando se dimensiona muros de arrimo. Se eu tiver lajes, por exemplo, travando esse muro, aí essa situação se torna muito melhor. Quando eu tenho situação de blocos, que a gente vai ver também, eu tenho, melhor dos casos, eu tenho um bloco com duas estacas, eu tenho essa situação. Mesma coisa, olha, carga vertical, momento gerado, tentando tombar aqui o muro, só que aqui embaixo é diferente. Com esse movimento, essa estaca vai receber um carregamento de compressão, e quem vai segurar para o muro não cair é essa estaca de trás, então ela vai receber um esforço aqui de tração. Já vou dar um spoiler aqui dos finalmente a gente vai ter que dimensionar a estaca a tração, vai ter que determinar até onde vai a armadura dessa estaca e quanto tem que ser de armadura justamente para receber essa estaca aqui. E quando eu tenho
somente estacas em muro, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho a carga vertical, momento atuando, a carga vertical resistente da estaca, que a gente calcula lá pelos métodos do Aoki, Teixeira, entre outros. E aqui eu tenho os esforços horizontais que vão acontecer na nossa estaca. Ela vai resistir a esses esforços, então eu vou ter que usar a hipótese de Winkler para determinar as molinhas que vão aqui atrás, essas molinhas que vão resistir a esse esforço e resistir a esse momento. Por isso que o muro de estacas ele deve ser evitado, porque eu vou ter muito mais deformação desse tipo de muro. Mas hoje nós estamos falando de sapatas. Então, somente a título de exemplo, aqui no nosso muro, eu vou considerar uma altura de 3,40, que é a faixa que estamos dimensionando, e vou supor que nós temos aí 6 metros de muro, tá? Eu vou supor também que eu tenho a carga distribuída sobre o nosso muro, 300 kg força por metro, e vou usar concreto 25 MPa no grauteamento desse muro. Então a situação de cálculo está aqui. Eu tenho um aviso próprio aí da planilha, eu tenho que usar enrijecedores, como eu já falei. O problema desse muro é que ele tende a deformar, e deformando eu tenho aqueles efeitos de segunda ordem, eles vão se somar e por fim eu posso ou ter o colapso do muro ou no mínimo ter um efeito visual aqui muito desagradável. Então adiciono os enrijecedores. Eu tenho enrijecedor a cada 2 metros com 40 centímetros, ou seja, eu vou ter um bloco virado aqui a cada 2 metros e tenho que grautear todos esses furos aqui dos nossos chamados enrijecedores. Se eu quiser ver como que fica esse muro, eu venho aqui e mando detalhar. Vai ficar uma coisa assim, aproximadamente assim. Deu 3 enrijecedores, por uma questão geométrica, teria que mexer um pouquinho aí para ter pelo menos 4. Mas a ideia é essa. A armação que eu estou aqui, uma alvenaria com 10 milímetros, enrijecedores com 12. Ou seja, essa armadura que vai lá na parede, ela é armadura de 10 milímetros, 3/8. Da frente dos enrijecedores são armaduras de meia. Deixa eu ver se passa com 10. Também não passou com 10. Se eu trocar a da alvenaria já é suficiente. Eu poderia ter uma delas com meia, outra com 10 e sucessivamente. Eu posso, por exemplo, alterar aqui para 1,40 m. E deixa eu ver se passa com 10. Com uma armadura de 10 é suficiente, não tenho avisos. Eu vou detalhar. A razão de eu ter que usar menos armadura está aqui, ó. Com enrijecedores a cada 1,40 m, eu preciso de menos armadura porque o nosso muro ele tem maior rigidez. Bom, mas o importante mesmo é isso aqui, ó, que a gente está aqui hoje para pegar esses números e lançar lá nas sapatas. Essa aqui é a planilha de sapata, mesmo esquema. Eu tenho as características geométricas e aqui eu tenho os esforços. Se eu tiver algum aviso, vai aparecer aqui embaixo. Detalhe importante, eu posso ter as sapatas isoladas e aí eu vou fazer por área de influência. Então eu tenho aqui um muro aqui de 6 metros, eu vou colocar a sapata a cada 2 metros. Então eu multiplico os esforços por 2 metros, é uma solução. Eu posso ter uma sapata corrida, é uma solução melhor. Qual a vantagem da sapata corrida? Quando eu tenho sapatas isoladas, eu tenho vigas fazendo a ligação entre essas sapatas. Algum momento torção pode acontecer nessas vigas, quando eu tenho muros de concreto. Vou usar aqui sapatas corridas. Se eu tenho sapata corrida, eu vou supor que o nosso lado A da sapata é 1 metro. No eixo X aqui é 1 metro, no eixo Y, então aqui a gente está olhando em planta, o nosso muro ele está aqui na horizontal. Ou seja, o meu pilar ele vai ter 100 centímetros. Isso daqui que é a nossa alvenaria, você olhando de cima. O nosso muro está tanto para dentro da terra quanto para fora da terra.
E a nossa base aqui, por enquanto eu vou deixar com 20 centímetros, porque é a largura do nosso bloco. Tá aqui 100 por 220, eu vou deixar aqui 160, com 60 centímetros. E agora vamos ver quais são os esforços. Todas as vezes que eu falo de Z, eu estou falando do eixo vertical, eixo gravitacional. No eixo gravitacional, nós temos somente o peso do muro, que é a altura de 3,40 vezes 0,19, vezes 1.400 kg por metro cúbico, que é a densidade da alvenaria grauteada. Eu vou deixar 14 kN. Mas aqui eu considerei uma carga vertical adicional de 300 kg por metro quadrado. Então eu vou somar essa carga. Perdi tudo que eu fiz. 3,4 vezes 0,19 vezes 14 mais 3 kN, 300 kg por metro quadrado. Deu 12 kN por metro. 12 kN, aliás. No eixo X eu não tenho esforços. No eixo Y eu vou ter o nosso empuxo. O empuxo aqui 44,7 kN para cada metro. Então 44,7. E o meu momento em Y 50,7. 50,7. Em X eu não tenho nenhum momento. Eu tenho o meu primeiro problema, que a minha sapata ela vai tombar na direção Y. O nosso muro ele está instável. Consideração importante antes da gente continuar nesse cálculo para resolver esse aviso. Aqui eu estou considerando a tensão do solo de 3 kg por centímetro quadrado. Isso não é um solo muito bom, é um solo sensacional. Não é fácil de descobrir. É preciso fazer a avaliação lá do laudo de sondagem para determinar qual é esse valor. Quando não se tem, você considera um solo ruim, entre 1,2 e 1,4. E eu vou considerar aqui 1,4. Se você quiser ver como faz a análise de SPT para saber a resistência do solo, vou deixar aqui também um link para você descobrir. E aí, com essa resistência, eu já tenho dois problemas aqui. Um é que a sapata vai tombar e outro é que a carga que está atuando sobre o solo é maior do que o solo resiste. Ele resiste a 1,4. Eu venho aqui na aba esforços e ele está resistindo aqui, está com a tensão de 1,49 no pior cenário para a nossa sapata. Voltando aqui, eu vou subir para 2,20. Eu resolvi os dois avisos e arrumei mais um problema. Isso aqui parece algumas pessoas que a gente conhece. Resolve um problema com o outro. Vou aumentar a altura então, 80 centímetros. Está resolvido o nosso problema. Se eu quiser ver a sapata, basta clicar aqui e aqui está a nossa sapata. 2,20 por 1 metro. Como eu falei, eu estou resolvendo essa sapata por metro. Se eu colocar aqui e repetir 6, eu vou ter 6 sapatas. E o meu resumo do aço que está aqui embaixo. Eu tenho o resultado para 6 sapatas do resumo do aço. O nosso projeto está finalizado. Aqui eu tenho até a armação do pilar do fuste da nossa sapata para colocar lá para não ficar sem armadura. É importante que tenha essa armadura que vai fazer a ligação entre a base da nossa sapata e o início ali do muro de arrimo. Bom pessoal, para dimensionar as sapatas, o procedimento é esse. Espero que você tenha ajudado. A gente se vê na parte 2, que aí eu vou dimensionar com blocos e estacas. Aquele abraço e até lá.